pergunta que a gente pode jogar na mesa aqui é o seguinte: por que será que sua empresa não está dando lucro hoje? Você que está me ouvindo, e eu, né, empresário e empresário, há anos, né, que você deve estar tentando ter lucro e dinheiro em caixa relevante. Por que será que não está dando lucro? Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para que você possa tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui com o Tederaldo e o tema de hoje é a cultura que a sua empresa precisa ter para se tornar mais lucrativa. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no canal do YouTube, dar um joinha aqui, curtir o nosso vídeo e comentar o que você vai achar do nosso bate-papo de hoje aqui. Bom, Federaldo, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente, né? Que é sobre a cultura da empresa, né? E qual a relação da cultura da empresa com a lucratividade? Existe alguma relação que a cultura faz com que a empresa se torne mais ou menos lucrativa? Sem dúvida, Matheus, sem dúvida. Existem culturas que vão mudar a forma de pensar dos donos, né, e vão tornar a empresa mais lucrativa. Por exemplo, o que acontece com as grandes empresas. A cabeça do dono de uma grande empresa é diferente da cabeça de um dono de uma pequena empresa, para não dizer que é completamente diferente, né? E por isso que essas empresas maiores têm mais lucro do que as pequenas. Então, a cultura ela tem uma relação direta, assim como quando a gente pensa na nossa cultura, né, nossa própria cultura da pessoa física, isso nos torna mais ou menos ricos, você sabia? Nos faz ter mais ou menos dinheiro. A nossa própria cultura, e quando a gente fala de cultura, vamos explicar isso já, não estou falando cultura no sentido de você saber das coisas só, não, né? Cultura no sentido mais amplo. Assim como os países, né? A gente vê países que são mais ricos do que outros países, né? Nós somos um país em desenvolvimento, quando comparado a países de desenvolvimento. Por que os países de desenvolvimento são mais ricos do que o nosso país, do que o Brasil? Porque a cultura deles é diferente, entende? Então, a cultura, sim, tem um peso gigante. Eu diria para você que ela é determinante, sabe? Mais do que ter um peso, ela é determinante para tornar uma empresa mais ou menos lucrativa. Você falou sobre a nossa cultura, né, de pessoa física. Pode explicar um pouquinho melhor o que seria uma cultura dentro de uma empresa, assim, para até mesmo eu entender e nossos ouvintes aqui também entenderem? Sim, claro. Veja, uma cultura, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Uma empresa tem empresas que são mais voltadas para resultados. Empresas que são voltadas para resultados. Você está dentro da empresa e eu atendi muitos clientes assim, por exemplo, eu atendi na maior parte da minha vida, eu atendia bancos, instituições financeiras e atendia também a grandes corporações quando eu tinha uma empresa de tecnologia. E essas empresas, tanto financeira, imagina, financeiro é voltado para lucro mais do que todas as outras empresas. A cultura delas é uma cultura de lucro. Então, toda a conversa é uma conversa voltada para lucro. E essas empresas têm um foco muito grande em resultado, ou seja, quem não gerar resultado numa empresa dessa, ele termina sendo dispensado, termina sendo penalizado, não consegue alcançar os bônus, né, que essas empresas estabelecem. As empresas estabelecem premiações para que, se você tiver resultado, se você alcançar suas metas, seus resultados, você consiga ter lucro. Quando a gente fala de você empresário, né, você próprio tem que estabelecer suas metas para você ter as suas próprias recompensas como dono do negócio. Mas, respondendo a sua pergunta, essa seria uma cultura que torna uma empresa mais lucrativa. Já outras empresas têm uma cultura mais paternalista, sabe? Passar a mão na cabeça do funcionário, proteger ele excessivamente, perdoar todos os erros que o funcionário comete e não demite ninguém, porque tem essa coisa meu, como eu chamei, paternalista, e isso, digamos assim, a gente pode até dizer que é bom por um lado, né, porque se cria uma cultura de certa segurança, mas ao mesmo tempo faz com que a empresa produza menos resultado, né, porque você exige menos das pessoas. Mas aqui, ainda sem a gente querer julgar, né, cada um desses casos, é só para deixar claro que algumas empresas, essas empresas são mais lucrativas, essas que eu falei que são voltadas para resultado, e as outras são menos lucrativas. No quesito pessoa física, né, no quesito cultural do mundo, das pessoas, do ser humano,
A cultura vem lá dos nossos antepassados, né? E como que seria criada uma cultura dentro de uma empresa? Um empresário, né, tá abrindo uma empresa nova, vai lá, foi abrir o CNPJ dele, como que ele cria essa cultura dentro da empresa dele? Bom, Matheus, antes de tudo, acho que é interessante explicar o que que seria, o que vem a ser cultura, né? E aí vamos falar o que é cultura organizacional. Porque a gente entende cultura na pessoa física, né? Cultura das pessoas de uma maneira diferente, né? Entende mais como, né, como conhecimento sobre um determinado fim, ou a gente chama também cultura quando, né, quem vai para cinema, para teatro, quem lê, né? Mas dentro de uma empresa, o que a gente chama cultura organizacional, ela traduz, a cultura de uma empresa traduz a maneira com que os donos da empresa, as pessoas, né? Não os donos só, mas as pessoas, os funcionários, os donos, se comportam dentro do negócio, dentro da empresa. Traduz as crenças, aquilo que a gente acredita, traduz os nossos pensamentos, né? E traduz, mais do que tudo isso, a maneira com que a gente age dentro da empresa. Mais do que o que a gente fala, a cultura traduz aquilo que a gente faz na empresa propriamente dita. E ela é criada, né? Como você me perguntou, a partir dos donos do negócio. São eles que, quando estabelecem a empresa pela primeira vez, que são eles que começam a empresa, a maneira de pensar deles e a forma com que eles se comportam vão criando a cultura na empresa, e as pessoas que vão chegando tendem a seguir a cultura dos donos do negócio, e depois dos gerentes, dos gestores, né, se a gente estiver falando de uma empresa maior, ou elas vão embora, ou elas se adequam àquela cultura que vem dos donos, e elas passam a vestir aquela camisa, né? Incorporar, ou elas abandonam a cultura porque podem não bater com ela. Volta a esse exemplo que nós acabamos de falar, uma cultura mais voltada para resultado. Tem gente que não segura essa onda, né? Não consegue, ele quer um negócio, ele quer um ambiente mais soft, mais light, e aí ele não vai conseguir trabalhar numa empresa que é muito voltada para resultado, sabe? Que trabalha final de semana, se precisar trabalhar de noite, se precisar é, para poder atingir os resultados. Já outras pessoas, o contrário acontece também. Outros funcionários, se eles chegarem numa empresa que é tudo muito devagar, muito soft, e os caras estão querendo ganhar dinheiro, porque querem gerar resultado, fazer a coisa acontecer, eles também não se adequam e saem da empresa. Então, ou eles ficam ou eles saem. E aí, por isso, para responder a sua pergunta, que essa teia, né? Essa teia que começa com os donos e vai se irradiando para os gestores, depois os funcionários, ela cria uma cultura da organização. Não sei se ficou claro que eu... Ou assim, com certeza ficou claro. Então, quer dizer que a cultura, né, da empresa vem do dono. O dono criou a empresa, vem enraizado nele e ele vem expandindo para empresa, funcionários e tudo mais, né? Mas eu queria agora saber, Aderaldo, se existe alguma cultura que favorece o lucro, né? Agora já voltando para o nosso assunto principal de podcast, do nosso podcast, que é falar sobre a lucratividade da empresa. Existe alguma cultura que favorece o lucro da empresa? Isso acontece, e se sim, né? Isso acontece em todas as empresas ou não? A cultura não influencia o lucro? Como é que funciona isso? Influencia demais, como aquele exemplo que a gente estava dando, né, inicialmente, de uma cultura mais voltada para resultados e uma cultura voltada para menos resultados, né? Influi completamente. E aí o que eu estava também comentando no início, as grandes empresas já têm essa coisa incorporada no DNA dela, no sangue dela, porque senão elas não teriam chegado onde ela chegou, enquanto que uma pequena empresa ela não tem isso. Ela foca, entendeu? Ela termina lembrando que a cultura traduz a maneira com que a gente se comporta, muito mais do que o que a gente fala, né? Porque o empresário, o pequeno empresário, ele fala o tempo todo de quê? Ele fala o tempo todo que a empresa tem que dar lucro, que ele, né, tem que ter dinheiro em caixa. Na verdade, ele nem fala tanto isso, ele fala mais que ele se queixa. Ele vive se queixando que está sem dinheiro em caixa, que não dá lucro, mas ele não age nessa direção, entendeu? Ele termina se comportando no dia a dia, na prática, fazendo coisas que não favorecem o lucro. A cultura das pequenas e médias empresas, na grande maioria dos casos, não é uma cultura que favorece o lucro. Eles priorizam outras questões, entendeu, Matheus, do que priorizam. A gente deu esse exemplo, não foi como é que a gente chama, de gerar resultado. A gente pode pegar um outro traço cultural de uma empresa para outra, sabe qual é? Uma empresa que tem empresas que são mais centralizadoras, os donos centralizam todas as decisões. Tudo tem que passar por eles. Mas é tudo tem que passar por ele. Enquanto que outras empresas criaram uma inteligência tal que elas descentralizam as decisões com não só eles, os donos, os funcionários, né? E aí, dessas empresas, claro,
elas têm um potencial maior de gerar lucro e de crescimento, porque são mais pessoas que precisam se preparar na ponta para tomar decisões que eu, dono, tomaria. Então, veja, o potencial de lucro é muito maior, né? Fui num restaurante um dia desse, com minha família, um restaurante pequeno, e tudo que a gente perguntava para um garçom, mas era tudo. Ele dizia, eu tenho que perguntar ali para o gerente. Mas era tudo, sabe? Ó, você podia trazer uma porção de pão extra? Eu vou ter que perguntar para o gerente, porque acho que não tinha no cardápio, né? A porção extra. Você podia trazer um tomate cortado, estou exagerando aqui, viu? Na salada, não tem que falar com o gerente. E aí o gerente tinha aqui na mesa para nos ouvir e aí fazer um pedido para ele. Imagine o quanto isso, por um lado, claro, na melhor das boas intenções, que o pequeno empresário desse restaurante criou isso trava o processo e deixa os funcionários menos bem preparados, né? Já a gente vai aqui, se você já foi alguma vez, ou se, né, se você costuma ir, né, porque você mora no interior do Rio e talvez não tenha isso aí, mas morou no Rio há muito tempo. A Starbucks, né, aquela rede americana de café, onde você chega lá na ponta, lá com o cara que está lhe atendendo, você diz, oh, eu quero o meu com metade do açúcar, sem gelo, leite vegetal. Aí ele diz, pois não, anota lá e faz do jeito que você quer, sem ter que perguntar nada para ninguém, né? Quando ele tem que perguntar para alguém, é engraçado, às vezes acontece, é porque ele está em treinamento. E aí, tudo bem, né? Ele ainda está sendo preparado. Você entende? Então, esse é o traço cultural, claro, que vai tornar uma empresa mais ou menos lucrativa. Muito bom, esse exemplo que você deu do Starbucks é muito bom. Tem exemplo também até mesmo do próprio Outback, né? Eu, sempre que eu vou, eu chego lá e peço um pão a mais, ao invés de vir manteiga, um chocolate. Ela não vai até gerente, posso liberar um chocolate para mesa tal? Não, ela já vem com o pãozinho já, tranquilo, já nessa autonomia. Então, você quis dizer, Federaldo, que uma empresa que não tem essa centralização nos gerentes, nos donos, ela corre o risco, elas tendem a ser mais lucrativas do que as empresas que têm essa centralização? Veja, cada caso precisa ser analisado, né? Porque existem algumas razões para você centralizar ou descentralizar decisões. Mas é isso mesmo que você está perguntando. Quando eu crio uma empresa que o atendimento ao cliente, vamos pegar esse exemplo do atendimento ao cliente, que é o melhor, né? Porque qual é o cliente que gosta que, quando você liga para qualquer lugar para pegar uma informação, a pessoa diz assim: espera aí que eu vou procurar saber aqui. Ninguém gosta. Você gosta? Ninguém gosta. A gente. Mesma coisa nesse exemplo que eu dei do restaurante. Qualquer lugar que você vai, você quer que o funcionário tenha autonomia mínima, né, para poder atender mais rapidamente. Então, a tendência é que quando você descentraliza, você prepara melhor os seus funcionários, deixa eles mais bem treinados e com potencial de atender clientes mais rapidamente. Porque você não trava a máquina, né? Chamar o gerente está em outra mesa. Até que o gerente chegue para atender a mesa que, né, precisa de uma decisão dele. Imagine uma pessoa só para atender. Se forem 50 mesas, como é que ele vai fazer? Se houver, as pessoas quiserem mudar os pedidos. Ou o garçom diz que não pode mudar nada, como acontece também, né? Ou ele precisa ter essa autonomia. Então, sim, há uma tendência aqui que a empresa que faz isso ela tem mais potencial de lucratividade, até porque o dono vai ficar menos operacional, né? E vai ficar atuando mais no estratégico e por aí vai. Mas, Matheus, em resumo, assim, e não sei se lhe respondi totalmente a pergunta, é um traço cultural que está no DNA. Então, tudo que eu faço numa empresa grande, tudo que se faz numa empresa grande, a pergunta que está por trás é isso que você está me pedindo, Matheus. Isso que você está me pedindo vai gerar lucro ou vai dar prejuízo para a empresa? Então, tem essa conversa antes, não tem aquele impulso, não, vamos fazer. Né, que acontece, vamos fazer isso? Vamos fazer, que é bom. Será que é bom? Pode ser que seja bom, mas vai gerar lucro? Entende? Então, esse traço cultural que está na maneira de pensar das grandes empresas que coloca o lucro assim, ó, na frente. Ó, o lucro está aqui na frente. E a gente tem um certo preconceito, né? Pequeno e médio empresário tem um preconceito na frente, acha que tem coisa que é mais importante do que o lucro. Era isso. Lucro, Federal, é mais importante. Eu digo, não, tem coisa mais importante. Aí começa uma conversa que não acaba mais nunca. Muito bom, já que você entrou também nessa linha voltou, né, a nossa resposta lá em cima sobre o traço cultural. Esse traço cultural, esse tipo de cultura tem um nome, Federal?
Como que a gente poderia chamar essa cultura que você nos respondeu agora nessa sua pergunta? Bom, aqui no método eu chamo a cultura do lucro, né? Esse nome a gente criou aqui, porque eu não ouvi isso nas grandes empresas. Eu não ouvi essa palavra. Ah, aqui na minha empresa eu tenho a cultura do lucro. Não, não precisa falar isso numa grande empresa, ela não fala isso. E você, pequeno e médio empresário, não precisaria falar isso na medida em que você incorpora isso no seu DNA, né? Na sua maneira de ser, porque isso se torna tão óbvio que não precisa ficar falando, entende? Mas a gente criou esse termo aqui, Matheus, justamente para o empresário olhar, sabe, quando eu falo isso, meio espantado. Cultura de lucro. E não tem outra razão, né, de a gente estar gravando esse podcast, para bater mais nessa tecla ainda. Porque o empresário olha espantado. Cultura do... Que história é essa de cultura de lucro? Eu já dou lucro, eu já estou preocupado com lucro. Então, cultura do lucro seria o nome que nós batizamos aqui, sabe? Para deixar claro isso. Muito bom. A gente bate, como você falou, muito nessa tecla do lucro, né? De viver com lucratividade na sua empresa, ter mais lucratividade na sua empresa para viver com tranquilidade. Mas você não acha que tinham que vir coisas primeiro, antes dos lucros, como, por exemplo, as pessoas, os funcionários, os clientes? Vocês não acham que a gente deveria priorizar, talvez, ali a, o cliente, né, o sucesso do cliente, a nossa relação com o cliente do que os lucros? O que você acha sobre isso? Veja só, Matheus, tem uma história também que a gente às vezes acha que precisa abrir mão de uma coisa para ter outra, sabe? Na nossa vida acontece muito isso. Ah, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que me matar de trabalhar. Ah, para eu, né, ter saúde, eu preciso comer só cenoura. Não, não é assim. Você pode ter as duas coisas na sua vida. Assim como numa empresa, você pode ter as duas coisas. Por exemplo, você pode atender muito bem o seu cliente com foco no lucro. Não precisa, sabe, abrir mão de atender o seu cliente, fazer as coisas que precisam serem feitas para ele e deixar de ter lucro. Assim como você não precisa pisar em nenhum funcionário na empresa, pisar, esmagar o funcionário, exagerar na pressão que você tem com ele, né? Desmerecer o seu funcionário para dar lucro. Não, não é assim que as coisas funcionam. Tem algumas empresas que fazem isso, mas não é essa a linha que gera lucro duradouro, que gera lucro o tempo inteiro. Você pode ter os dois. Você pode ter funcionários super satisfeitos numa empresa que tem uma cultura de resultado. Você pode ter, você terá, né, mais do que pode ter, clientes super satisfeitos com uma empresa que, né, vai para atender ele, vai saber se ele é um cliente lucrativo ou não, senão pode não interessar para aquela empresa, ele vai comprar em outra, entendeu? Então não precisa. A gente tem essa coisa, né, de achar que tem que ser uma coisa ou outra, né? Não precisa, a gente pode ter os dois muito bem. Mas então, o que tem de errado, né, na cultura de um pequeno empresário, né, que faz a empresa não ser lucrativa, né? O que ele erra na questão cultural dele, tanto talvez pessoal ou empresarial, que faz com que a empresa dele seja menos lucrativa, não tenha tanta lucratividade assim? Essa é uma pergunta muito boa, porque tem um erro ali central do empresário que ele foca excessivamente, sabe em quê? No produto. Ele fica olhando para o produto, adora o produto, ama o produto dele, produto ou serviço que ele produz, acha que é a coisa mais maravilhosa do mundo, e passa o tempo ali, ó, lapidando o produto, deixando o produto cada vez melhor, e se despreocupa de saber se aquilo que ele está criando, aquela joia que ele está criando, que ele adora, vai dar lucro não para o negócio dele, né? Às vezes ele cria um negócio que é bonito, mas que não dá lucro, porque as pessoas não estão dispostas a pagar pelaquilo que ele criou, vão pagar menos do que deveriam, ou que está todo mundo fazendo igual, ele acha que está fazendo, sabe? É o pão de queijo melhor do mundo, mas está todo mundo fazendo aquele mesmo pão de queijo que ele está fazendo, igualzinho. E aí ele tira o foco do lucro nessa hora, porque ele está olhando para o produto. Claro, é um produto que, quando for entregue adequadamente para o cliente, é o que vai gerar venda e lucro para a empresa. Mas se eu não olhar para o que está em torno disso, e olhar só para o produto, entendeu, Matheus? Eu vou perder o foco do lucro. Vou manter o foco do produto, vou perder o foco do lucro. Um exemplo aliás, eu devo ter usado esse exemplo mais de uma vez, que eu acho um exemplo assim, que para mim tem sido de muito aprendizado, que é o exemplo da Amazon,
que criou o tal do Amazon Music, Amazon Movies, né? Uma coisa parecida com o Spotify, que é uma empresa de música, e uma coisa parecida com o Netflix, que é uma empresa de vídeo, de streaming, né? Ora, se você compara esse serviço que a Amazon criou, de música e de vídeo, vamos comparar o serviço de música da Amazon com o da Spotify. O da Spotify é muito melhor. Não é melhor, não, viu? Ele é muito melhor. O som é melhor, a quantidade de música, é tudo melhor. Bom, se você comparar agora o serviço de vídeos da Amazon com o Netflix, o Netflix é muito melhor também. Mas então, por que a Apple criou isso? Porque ela criou um negócio que é mais simples, que ela reconhece que a qualidade não é tão boa quanto os dois, mas é muito barato. É muito barato. Você tem ideia, eu pago, não sei se você tem assinatura, mas depois você conta para a gente aqui, eu pago acho que R$ 120, R$ 110. Eu pagava 90, eles aumentaram agora, né? Porque é tão barato e eles fazem um pacote, junto com isso você tem o Prime, né? Que tem as entregas gratuitas na sua casa, que isso é irresistível. Imagina, Matheus, R$ 120 por ano, é por ano, viu? Não é por mês, não é por ano. Vai dar R$ 10 por mês, pouco mais de R$ 10. E aí, o que eles estão fazendo? O foco não é no produto. O foco é, também, claro, tem que ter um produto bom, mas o foco é como é que eu expando isso, como é que eu vendo isso. Eles estão aumentando a quantidade de assinatura todo dia. E aí, o que eles fazem com esse dinheiro? Eles vão melhorando o produto. Agora já está melhor, eles criaram uma interface, né? Não sei se a gente pode chamar de interface, que é parecida com a da Netflix. Netflix é melhor. A interface, a maneira de você localizar os vídeos. Mas esse exemplo que eu gosto de dizer é que não pode ficar olhando só para o produto. Senão, né, quanto tempo a Amazon ia levar para criar um Netflix? Muito tempo, né? Ela criou coisa mais simples e está expandindo com o quê? Com os lucros que a empresa está gerando. Sabe? Tem inúmeros casos assim, né? Agora aumentou, nessa semana aumentou. A Amazon Prime foi para 15, se eu não me engano, R$ 15 por mês. E aí, mas é o que você falou, de fato, né? Os serviços de Netflix e Spotify são bem melhores porque estão há anos no mercado neozelandês. São serviços que eles vêm desde lá de trás. Por exemplo, a Netflix comprou a Blockbuster. Então, lembra da Blockbuster? Não sei se vocês lembram aqui, já ouviram falar da Blockbuster. Netflix comprou a Blockbuster e veio trazendo isso desde lá de trás, essa questão dos filmes, né? Agora, sobre o que você falou da Amazon, né? Ela procura realmente expandir isso dentro dos clientes, né? Se você assinar a Amazon Prime, você tem direito aos fretes grátis e também tem aquela questão anual que teve agora em agosto ou em julho, foi a Prime Day. Tudo despencou o preço. Por exemplo, uma Alexa deles que é 350 foi R$ 150. Mas só para quem tem o Amazon Prime. Então eles buscam expandir isso. Então, com isso, Taderal, eu quero te perguntar se o certo seria ter um foco nessa expansão, um foco direcionado para o cliente e não no produto, seria isso? Deixar um pouquinho o produto de lado, tentar expandir mais a empresa em outras áreas? Então, esse também é um erro, né? Se você olhar só para o cliente, entende? Tem que olhar para o lucro. É engraçado isso. Essa pergunta é muito boa também, porque você não pode olhar só para o produto, você não pode olhar só para o cliente, você tem que olhar para o lucro, saber se os recursos que você tem na sua mão, que são produtos, cliente, tecnologia, seus funcionários, né? Eles vão gerar lucro ou não. Por sinal, só fazer um parêntese, né? Que eu não lembrei de falar. Até pouco tempo atrás, a Spotify não dava lucro, né? Você comentou que é uma empresa que tem anos no mercado, mas até pouquinho tempo atrás, eu não sei nem se ela já está dando lucro relevante. Mas lucro ela não dava, com certeza, 3 anos atrás ela não dava lucro. Você vê, né? E é espetacular Spotify. Mas vamos voltando aqui. Se você olha só para o cliente, o que acontece? Qual é a nossa cultura aqui quando se fala, né, principalmente no nosso país, qual é a nossa cultura quando se fala em cliente? O cliente é o rei e é o rei. Eu sei que ele é o rei, porque é ele que paga pelo nosso serviço. E eu tenho que fazer tudo o que o cliente me pedir. Será que você tem que fazer tudo que o cliente lhe pedir? Porque, né, isso tem um custo, isso pode aumentar ou diminuir o seu lucro. Né? Será que você tem que fazer vender fiado para o seu cliente, se ele pedir para vender fiado, ele está sem dinheiro, você tem que fazer o que ele quer, ele já compra de você,
e agora ele está dizendo que está sem dinheiro, não pode continuar comprando, está pedindo para você vender fiado para ele durante tanto tempo. Será que naquele exemplo que eu dei do restaurante, né, que eu dei, será que eu posso pedir para o garçom me ceder uma porção de pão gratuito? Eu pedi uma porção de pão para o garçom, mas não gratuito, né? Uma porção extra de pão. Mas será que eu posso pedir para ele ceder gratuito? E ele vai me ceder para atender os meus desejos? Por sinal, nesse restaurante, o dono me deu uma porção gratuita, viu? Acho que ele queria me agradar. Fazendo aqui um parênteses, mas você está entendendo? Será que eu aceitei com o meu cliente um prazo de 5 dias? Aí ele me pede para entregar em um. Será que eu devo atender em um? Ou eu devo atender nos 5, que é o meu padrão, só que no atraso? Eu sempre atendo nos 5 e acabou. Eu estou dando alguns exemplos, né? E eu não estou dizendo que a gente tem que ser inflexível em tudo isso que eu falei, mas o foco não é só o cliente. O foco é, de novo, o lucro. Percebe? Eu consigo atender. Veja, Matheus, tem um detalhe interessante nessa tua pergunta, que é o seguinte: eu consigo ter um atendimento de nota 10 para o meu cliente, padronizando todo o processo de atendimento, atendendo todos os clientes exatamente da mesma forma. Passo 1, passo 2, passo. Mas o Federaldo vai ficar muito engessado. Não, não vai ficar engessado. Vai ficar cada vez melhor, porque todos os seus funcionários vão atender o cliente do mesmo jeito, inclusive você. E o que vai acontecer? Vai dar mais lucro. Por que vai dar mais lucro? Porque você vai fazer mais rápido. Tudo que você repete, né, de maneira padronizada, fica mais rápido. Fica mais rápido você treinar um funcionário quando ele sai e entra outro para atender o cliente. O processo está padronizado, não tem que inventar. Às vezes você vai atender melhor o cliente se você tiver às vezes não, provavelmente vai atender melhor o cliente se você tiver um processo padronizado do que se você quiser improvisar, entendeu? Inventar a moda. Então, meu foco aqui está em quê? Está nos dois, né? Eu estou focando no atendimento ao cliente e estou focando no lucro, na ordem contrária. Estou focando no lucro e estou focando sem precisar abrir mão do atendimento do cliente. Percebe que acho que é isso aí. E agora eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui, curtir o nosso vídeo, comentar o que você está achando do nosso podcast, tá bom? E compartilhe também com seus amigos e empresários aí. E por que a cultura do lucro, Federaldo, ajuda tanto assim a empresa a ter lucros e dinheiro em caixa, né? O que faz, o que favorece a ela, favorece a empresa a ter mais lucros e dinheiro no caixa? Vamos relembrar aqui, Matheus, o nosso papo, né, desde o início, que é o seguinte: cultura traduz o quê? Cultura traduz a nossa maneira de pensar, né, nossa, os donos, a empresa como um todo, e traduz a nossa maneira de se comportar. Então, o que a cultura do lucro traz como benefício? Ela vai mudar a sua cabeça. Olha, você é empresário, está me ouvindo, empresário, vai mudar a sua cabeça a cultura do lucro. Agora, você não vai apenas pensar, né, em lucro em primeiro lugar. E é estranho quando a gente fala isso, o empresário está de novo, provavelmente está dizendo, oh, meu Deus, de novo, mas pois é, tem que pensar em lucro em primeiro lugar. Essa cultura do lucro vai promover essa mudança na sua cuca, e quando a sua cuca muda, muda a sua maneira de se comportar dentro da empresa. Então, na medida em que você for incorporando essa cultura, tudo que você fizer na empresa, as estratégias que você vai usar na sua empresa para fazer ela avançar, para ir para frente, vão ser estratégias que têm por trás essa pergunta que você nem vai precisar se fazer mais. Ela vai estar automatizada, sabe? Automatizada não, vai estar internalizada, palavra melhor, né? Em tudo que você fizer agora vai estar ali, mas será que isso vai dar lucro para mim? Inclusive, você já vai dizer assim, não, isso aqui não é legal. Isso aqui não, já sei que não é bom para a minha empresa. Você vai aprender a fazer isso também de maneira mais rápida, entende? Então, imagine aqui, você tem uma empresa que sua maneira de pensar hoje, você, empresário, não está levando ao lucro. A pergunta que a gente pode jogar na mesa aqui, Matheus, é o seguinte: por que será que sua empresa não está dando lucro hoje? Você que está me ouvindo, e eu, né, empresário. Há anos, né, que você deve estar tentando ter lucro e dinheiro em caixa relevante. Por que será que não está dando lucro? É o quê? É porque seu cliente é ruim? É porque o mercado está em recessão? É porque você não consegue ter a mão de obra necessária? Não, provavelmente é porque sua cabeça age numa direção contrária ao lucro. E ponto final, entende? Então, essa cultura, ela vai promover essa mudança mesmo das nossas cabeças e a mudança de comportamento. Você quer um exemplo claro, que eu vejo direto, Matheus, isso acontecer? É o seguinte: o empresário me diz assim, um caso recente, o empresário me dizendo isso: ô, Federaldo, eu tenho uma loja que vende tecidos, por exemplo, tá? Vendo roupas ou tecidos.
E aí, o que que eu fiz, doutor Adenaldo? Para não faltar mercadoria para o meu cliente, você sabe o que que eu fiz? Eu aluguei uma loja, aluguei um galpão do lado dessa minha loja e eu abasteci o estoque com matéria-prima para não faltar para o meu cliente. Eu falei, mas e se você não vender essa matéria-prima? E você tirou esse dinheiro de onde para comprar esse estoque todo do seu caixa? Você fragilizou o seu caixa para fazer isso? Né? E se o seu concorrente encostar do seu lado aqui, você tiver que fazer uma liquidação naquele produto, naquele matéria-prima? Quer dizer, estou dando alguns exemplos aqui de gestão de estoque que o cliente faz, que o empresário faz, para não faltar nunca o produto para o cliente, que ele fica sem querer que o cliente bate na porta dele, não tem lá o produto para ele vender. Mas ele usa uma gestão de estoque inadequada, quando ele deveria usar uma outra gestão de estoques, que eu vou trabalhar com estoque numa quantidade mínima, mas sem faltar para o meu cliente. Mas é mínima, ali é uma coisa sob medida. Né? Claro que não estou defendendo aqui que você tem que ter um estoque que vai faltar, mas não pode ter excesso demais, porque isso custa dinheiro para a sua empresa. Mas isso é o quê? É uma maneira de pensar diferente da maneira que a gente está acostumado, né? Você próprio, quantas vezes você deve ter ouvido isso, né? Tem que ter muito estoque, porque, Adenaldo, se faltar aqui, né? O que que eu vou fazer? Vou parar a minha empresa. Não, não é assim. Então, é a maneira mesmo. Assim como o cliente quer ter uma variedade enorme de produtos na loja dele, produtos totalmente diferentes um do outro, né? A pessoa tem uma fábrica de salgados, aí tem de tudo lá: coxinha, empada, pastel, salgadinho de queijo, risole, tem tudo, uma empresa pequena, viu? Aí tem tudo que você entrar lá, porque ele quer que quando você entre. E pastel tem de queijo, carne, camarão, palmito, pizza, tem de tudo, sabe? Isso não é lucrativo, porque tem uma variedade muito grande de produtos, porque você está olhando só para o cliente. Então, a maneira de pensar que vai mudar e você vai começar a usar estratégias que vão sempre caminhar na direção do lucro. Muito bom. E existe algum outro benefício a mais da cultura do lucro, Federal? Que você pode passar aqui para gente? Tem mais alguma coisa que você pode acrescentar além disso que você falou? Bom, deixa eu lhe dizer uma coisa antes de responder essa sua pergunta final aí, né, sobre se tem outros benefícios, que é o seguinte: essas estratégias que nós vamos usar, né, para tornar a empresa mais lucrativa, a cultura do lucro vai fazer com que você, empresário, faça não aquilo que necessariamente é mais fácil, mas aquilo que vai ser mais central, mais estratégico para a empresa dar lucro. Tá? Importante essa mensagem, porque às vezes é mais fácil, né? Você fazer coisas que vão dar prejuízo do que vão dar lucro. Bom, Matheus, eu diria que um grande benefício da cultura do lucro é você acabar com aquela história que a gente tem como empresário e dizer assim, não, Tadeu, o lucro vai chegar. Ele vem. Basta que eu trabalhe 10 horas por dia, 12 horas por dia, ele vem. É questão de tempo. Essa é, de novo, uma maneira de pensar completamente equivocada. Ele não vem nunca, se você continuar agindo do jeito, até porque a gente deu alguns exemplos aqui de empresários que estão há 15 anos com a empresa, há 20 anos com a empresa e que não dão lucro até agora. Pois é, por incrível que pareça. Não é que não dá lucro, né? Dá lucro, mas não é aquele lucro que a gente chama lucro todos os dias, né? Todos os meses, todos os anos, né? Não tem dinheiro em caixa abundante, se queixa que a vida é difícil. Então, a cultura do lucro vai dizer, não, o lucro não vem por acaso, não. Só vem se você mudar a sua maneira de pensar e agir nessa direção. Agora eu queria saber, né, o que que o empresário precisa fazer para criar uma cultura de lucros dentro da empresa dele e, consequentemente, torná-la mais lucrativa. O que que ele pode fazer aí? Matheus, eu tenho certeza que se eu devolver essa pergunta para você, você vai saber falar na hora, porque é o seguinte, a primeira coisa que ele tem que fazer é mudar a maneira de pensar, tem que mudar a cabeça. Se não mudar a cabeça dele, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Ele tem um negócio que gera lucro de forma duradoura, entendeu? Então, é uma questão de perspectiva, né? Eu diria que outra coisa, outra recomendação para ajudar a mudar a cabeça dele, porque tudo começa por ali. Ele fazer parte de uma comunidade de empresários que tem já essa visão de cultura de lucro e que vai mudar, ajudar ele a mudar a cabeça. O que que a gente faz quando chega um aluno do método? Ele passa um tempo lá, né? O que é que acontece aqui no método de gestão 365, quando a gente tem um aluno novo? Ele passa um tempo com a turma dele, que ele entrou, a turma nova, né? Passa lá um tempo com aquela turma. Depois, o que que a gente faz com essa turma? A gente coloca ela numa comunidade mais experiente, de empresários que já internalizaram a cultura do lucro, e eu até brinco com eles. Vou colocar vocês agora numa fogueira mais quente.
eles nem gostam, porque estão no conforto, né, daquela comunidade menor, eu jogo numa comunidade maior. E aí, o fato deles conviverem com outros empresários que já têm essa cultura mais internalizada vai mudando a cabeça deles também, entendeu? Então, essa coisa é muito importante. Eu diria também que aprender um método, né? Tem métodos que vão lentamente, como é que a gente diz? Um tratamento lento. Não tem um tratamento que a gente toma. Você está doente, toma um remédio assim para curar a gripe, toma um remédio pesado, né, para curar. Esse é um tratamento. Às vezes não funciona, porque daqui a pouco volta aquela mesma doença, né? Por exemplo, eu tenho um pouco de rinite, né? E curei minha rinite não com remédio, curei minha rinite tomando banho frio todos os dias. Todo dia de manhã eu tomo banho frio. Eu sei que está todo mundo fazendo careta aqui, né? Mesmo, inclusive Matheus, que vocês não estão vendo agora, mas está fazendo assim, meu Deus. Pois é, quando está 3 graus, 5 graus aqui em São Paulo, eu tomo banho frio de manhã, porque isso praticamente curou a minha rinite. Isso é o quê? Um método que eu estudei, que eu li, né? Que dói mais, né? Que não acontece do dia para a noite, que vai acontecendo ao longo do tempo, né? E que praticamente curou a minha rinite. Eu poderia ter escolhido tomar remédios mais fortes. Toda vez que eu tivesse uma crise, não ia ficar curado nunca. A mesma coisa quando a gente fala de uma empresa, você pode tomar um remédio mais forte, né? O que seria um remédio mais forte? Faço uma liquidação dos produtos que eu tenho, sabe? Estou precisando de dinheiro, aí entra dinheiro no meu caixa, eu dou aquela aliviada, ou vou num banco rapidamente, tomo um crédito, boto dinheiro no caixa e dou aquela aliviada. Sim, mas e amanhã? Como é que você vai fazer? Você vai de novo fazer outra liquidação? Você vai de novo tomar empréstimo no banco? Não, né? Você tem que ter uma cultura de lucro para que você gere lucro permanentemente. Então, o método que tem um passo a passo, vai também mostrando como você chegar nesse caminho mais longo. Muito bom, excelente. Realmente, tomar banho frio é dolorido. Eu não tomo de jeito nenhum. Mas, né, é aquilo, né? É aquela frase, né? Sem dor, sem ganho. E eu acho que isso aplica também para as nossas empresas, né, Pedro? Se você quer realmente ser curado de alguma coisa, você tem que ir ali e praticar a parte mais dolorida. Às vezes é muito dolorido, mas no final sempre vai valer a pena, né? Vai ser recompensado. E onde que os pequenos e médios empresários mais erram quando tentam obter lucros? Acho que até já respondi isso, né? Eles tentam ali ir por atalhos, tomar um remédio mais forte, como você disse. Eu acredito que se for nessa questão de ir na dor, pelo caminho ali um pouco mais difícil, vai ser fácil, né? Fácil obter um lucro. Mas tem algum outro exemplo de erros que os empresários cometem na hora de obter lucros? Tem um livro que chama-se Auto-engano, né? E que é um livro interessante esse, porque fala sobre o auto-engano nas nossas vidas. A gente se engana, sabe, Matheus? A gente se engana que, seguindo determinadas estratégias, a gente vai dar em algum lugar. No nosso caso aqui, vai dar no lucro, né? Já lhe disseram que isso não vai dar em lucro, já lhe disseram que se você, né, seguir nessa direção, se você, bom, vamos botar por desconto, já lhe disseram, você é empresário, já deve ter ouvido 1000 vezes que se você entrar numa guerra de preços com o seu concorrente e ceder à tentação de, né, tentar fazer desconto porque o seu concorrente está fazendo, isso a médio e longo prazo vai dar problema para você, fazer que sua empresa não se sustente. Você tem que encontrar estratégias diferentes dessas que eu acabei de falar. Quantas vezes o empresário já ouviu isso, mas ele diz assim, não, mas vou fazer só essa vez, depois eu não vou fazer mais não. É o que chama-se, ele está se enganando, entendeu? Então a pior coisa é o auto-engano, ele achar que ele está se comportando de maneira adequada para ter lucro e não está fazendo outra coisa. E aí é pior, né? Porque é como se você estivesse com uma venda, né, Matheus? Assim, na sua frente, andando, vai bater na cabeça, vai cair em algum lugar, né? Vai cair no precipício. Muito bom, Geraldo. E dentro do método, né, do seu método que você ensina para os empresários, você tem algum aluno que já fez isso, algum aluno que já implantou uma cultura dentro da empresa e, consequentemente, trouxe lucratividade para dentro da empresa dele? Tem vários casos, Matheus, como eu falei para você, tem uma comunidade, né, de empresários que vão incorporando essa cultura do lucro, mas tem um caso bem interessante, também recente, né, de um empresário maior. Esse empresário, ele tem ele trabalha com material de construção, ele vende material de construção, né,
e ele foi considerado o rei do cimento no Brasil. Ele foi o maior revendedor de cimento do Brasil, para você ter ideia, né? Alguns anos atrás. Ele vende cimentos da Votorantim, parece que tem uma exclusividade com a Votorantim, e foi considerado o maior vendedor, vamos pegar essa palavra vendedor de cimento no Brasil até hoje, né? Mas ele fazia tudo isso a um custo muito grande, né? Para ele se tornar o maior vendedor de cimento do Brasil, ele tinha que dar descontos, ele tinha que vender a qualquer custo, ele precisou abrir vários centros de distribuição, que ele chama CDs, né? Em vários pontos. Ele fica localizado em São Paulo. Ele abriu CDs em vários locais aqui de São Paulo, porque ele precisava vender muito e se continuar sendo o rei do cimento, o rei de vendas do cimento. Entende? E veja que eu estou falando de algumas estratégias, né? Dar desconto, é, criar centros de distribuição para que ele conseguisse ter mais canais, né? De vendas. Até que ele percebeu que isso não estava levando a lugar nenhum. Na verdade, estava levando a um problema muito maior. Pra você ter ideia, essa empresa, ela entrou em concordata, né? Está em um processo de recuperação, não concordata, de recuperação judicial, porque se endividou demais para fazer tudo isso que eu estou dizendo. Imagine, uma empresa que era o rei de vendas dessa linha de material de construção, ela não se manteve, porque se endividou muito, e ele entrou no método, essa foi uma das razões dele entrar no método, né? E para ver o que estava acontecendo. Ele me disse, Otaderaldo, eu quero entender o que está acontecendo na minha empresa. Você está me dizendo, Otaderaldo, que que você consegue, que qualquer empresário, né, consegue ter um negócio lucrativo. Ele brincou, eu quero pagar para ver se isso realmente, no meu caso, vai surtir efeito, né? E aí começa, de fato, a surtir efeito, porque ele passa a mudar a maneira dele pensar, né? E começa a usar estratégias que levariam muito mais ao lucro do que as vendas, entende? Ele priorizava a cultura era a cultura de vendas, enquanto precisaria ser a cultura do lucro. Ora, uma empresa maior, que a gente estava falando, né? E aí ele começa realmente a ter mais lucro do que ele tinha antes. Ele declara numa entrevista que está gravada no canal do YouTube que ele aumentou a lucratividade da empresa em 30%. Uma empresa do tamanho dele não é fácil aumentar a empresa em 30%. Ele tem mais de 100 funcionários, né? Empresa já maior mesmo. Porque mudou. E aí ele tem uma hora que ele diz assim, eu não quero ser mais o rei do cimento, eu não quero ser mais o rei das vendas, eu quero ser agora o rei do lucro. Isso é o quê? A maneira de pensar, né? Ele pensava de uma forma e está pensando completamente diferente. Então, um exemplo assim bem claro, sabe, passou a ter mais controle das despesas que ele tinha na empresa dele, porque não tinha muito controle, sabe? Era vender, está vendendo, ó, você tem uma loja, um centro de distribuição meu, você está vendendo? Estou. Está vendendo muito? Estou. Então, tá bom. Pode gastar que você está vendendo muito. Ele falando com a filial dele, né? Enquanto que não poderia ser assim, entendeu? É uma maneira realmente de pensar diferente. Muito bom, excelente. Que história boa aí de se ouvir, né, de se inspirar. Muito legal. E agora eu queria saber, assim, outro Federal, o que muda, né, na vida de um empresário quando ele implanta, assim, né, a cultura de lucros na empresa dele, né? Quais os sentimentos, qual a mudança de vida, né, que ele experimenta, o que traz na vida dele, nessa cultura da empresa dele, essa criação de cultura da empresa dele? Matheus, essa pergunta é interessante porque eu viajo muito para fora do país, né? Eu diria que eu viajo muito para fora. A gente agora diminuiu um pouco por conta dessa pandemia, você fica com medo de não poder voltar, né? Porque, sei lá, o que é que vai acontecer. Mas eu sempre viajei muito, principalmente para a Europa, Estados Unidos, os países mais ricos, né? Porque sempre quis aprender como trazer essa cultura que eles têm, né? Entender como essa cultura do lucro, da produtividade, do desenvolvimento, funciona para a gente trazer isso para os nossos funcionários, para os nossos clientes, para as nossas empresas, né? E é muito interessante que sempre que você entra em contato com uma cultura como essa, é como se você se transformasse, sabe, numa pessoa mais desenvolvida. Eu sei que todos eles também têm seus problemas ali, né? A gente diz que o brasileiro é mais caloroso, né? Sim, mas bom, se você quiser ser caloroso e não tiver dinheiro no caixa, você não vai poder ser caloroso com ninguém, né? Aquela história, não, mas meus funcionários em primeiro lugar. Que bacana, que bonito você está falando isso. Mas se você não tiver dinheiro no caixa, como é que você vai ser bom com seus funcionários? Vai pagar eles em dia? Vai pagar uma boa? Não vai.
uma boa remuneração para eles. Então, eu me transformei muito e me transformo muito quando eu vou lá para fora e vejo o quanto eles conseguem fazer as duas coisas. Eles conseguem fazer um bom atendimento ao cliente e conseguem também ter um negócio lucrativo ao mesmo tempo. Tem casos assim que são de chamar a atenção, né? Um caso de uma pequena pizzaria que eu vi num metrô na Itália, em Roma, né? E era uma coisa que me chamou muita atenção, porque era um lugar não tão pequeno, mas era pequeno, mas não era minúsculo. E, assim, uma pizza maravilhosa, um preço muito bom, um atendimento rápido, um ambiente limpo. Sabe aquele lugar que dá vontade de você ir, né? E aqui para nós, a pizza em São Paulo é mais gostosa do que a de lá. Mas isso é outro detalhe. E aí, você sabe quantas pessoas tinham dentro dessa loja, que estava dentro do metrô, para conseguir fazer esse serviço que eu estou acabando de dizer? Bom atendimento, rápido, limpo, comida boa. Diga lá quantas pessoas tinham dentro. Vou deixar você falar. Vá, fala aí para mim. Acredito que uns 4, 5 funcionários, contando com o pizzaiolo lá dentro da cozinha. Uma pessoa, Que isso? uma pessoa. Só o dono estava lá. Mas ele tinha organizado o processo de uma maneira tal, pelo menos eu tentei acompanhar, né, como é que ele fazia aquela movimentação, né? Ele organizou o processo de uma maneira tal que ele conseguia atender muito rapidamente. Acho que as pizzas já deviam estar prontas de alguma Isso que forma, eu perguntar, pré-prontas. não tinha pizzaiolo, então. Ele era tudo, ou ele fez antes, entendeu, Matheus? Ou ele deixou tudo pronto antes, ele é o próprio pizzaiolo, porque ele estava vestido com roupa de chefe, né, de cozinha. Ele pegava o dinheiro ali, mas era tudo rápido. Pegava a pizza, atendia outro. Eu fiquei, depois que a gente foi atendido, eu fiquei um tempo assim, chamei minha mulher, fiquei olhando para ver se ele cometia algum deslize, sabe? E claro que não era perfeito. Então, essa é a cultura do lucro, né? Eu preciso preparar a minha empresa, empresário, ouça, essa transformação que você pode ter na sua vida, esse sentimento que você vai ter na sua vida vai ser muito melhor. Se organize a sua empresa para que ela seja tão produtiva, tão bem montada nas peças, que você vai ter que ter ali uma estrutura mínima para você conseguir ter lucro, né? Bom, Adriano, muito bom. Esse nosso bate-papo aqui foi muito legal, muito excelente, curti muito, abriu minha mente também essa questão de cultura da empresa. É realmente importante a gente trazer, né, nossa cultura de vida também para dentro da nossa empresa e estabelecer uma cultura onde ajude a trazer mais lucros, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Um grande abraço, não esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar aqui o que vocês acharam do nosso podcast, enviar, compartilhar pros seus amigos também, empresários, e deixa o likezinho aqui, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.